Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por saudar a todos os professores aqui presentes e salientar que três dos quais têm origens no ISEG, na minha faculdade, que é coisa que muito me apraz, com consideração por todos. Eu queria começar por fazer, sem querer resumir as intervenções, mas acho que houve aspectos em comum, para depois então entrar nas questões propriamente ditas. Acho que houve algo que foi aqui dito que é muito importante, que é as questões da dívida pública e da dívida externa, e podemos acrescentar, e a questão do crescimento potencial da economia portuguesa são os problemas fundamentais que nós temos que resolver ou começar a resolver na próxima década. Portanto, temos aqui, ou seja, o objeto deste grupo de trabalho talvez seja uma das coisas mais centrais na sociedade portuguesa e que está longe, mesmo com a eleição de Mário Centeno para o Eurogrupo, está longe de estar resolvido. E isto coloca, nós sabemos do que é que depende, já foi referido o que é que depende da dinâmica destas variáveis, e eu então gostava de começar a colocar questões concretas em relação a aspectos específicos das vossas intervenções, e não vou pessoalizar porque qualquer um poderá, digamos assim, abordar essa questão. Em primeiro lugar, a própria questão do crescimento potencial da economia portuguesa. Ou seja, que fatores poderão contribuir para o crescimento potencial da economia portuguesa? A professor João Duque falou na questão demográfica, falou-se aqui na questão da poupança, a questão da poupança essencial, não é? E vale a pena, porque isso foi falado por vários, ou seja, se nós não conseguirmos gerar a poupança necessária para financiar o investimento desejável, nós temos que nos endividar. E foi isso que aconteceu no passado, não é? Quer dizer, a grande parte da poupança foi poupança externa, que financiou o nosso estoque de capital, e portanto a questão é se nós não podemos fazer mais para aumentar a poupança interna, mesmo dentro do quadro da União Económica e Monetária em que estamos, ou numa eventualidade de uma alternativa. Mas a questão da poupança é uma questão crucial. Uma outra questão, e essa aí não foi referida por nenhum, mas eu, quando foi a audição do Conselho de Finanças Públicas, suscitei esta questão. Eu não sei se têm a noção do seguinte: neste momento, em termos de necessidades líquidas de financiamento do Estado, neste momento, para 2018, prevê-se que sejam tanto as necessidades do déficit orçamental como a aquisição líquida de ativos financeiros. Ou seja, fatores extra-orçamentais relacionados com empresas públicas, nomeadamente, não é? Foi o sistema, e não só, no passado também a banca, mas muitas empresas públicas, com a redução do déficit, digamos, das administrações públicas stricto sensu, agora se retirarmos as empresas, nós vamos tendo aqui uma situação que é nova, que é a necessidade, e eu alertei, e de facto não tive uma resposta satisfatória do Conselho de Finanças Públicas, porque o Conselho de Finanças Públicas, ao fazer a sua análise, descurou completamente esta dimensão. Eu já tinha falado nisto há um ano atrás, e agora fizeram o relatório e voltaram a descurar, e isso está a ser cada vez mais importante. Portanto, em que medida é que acham que pode haver e deve haver um acompanhamento desta componente que contribui para o déficit, e em termos relativos contribui cada vez mais. Para o ano, espera-se que contribua tanto para as necessidades de financiamento do Estado como o próprio déficit orçamental. A outra questão tem a ver com as necessidades que foi colocada de forma muito taxativa pelo professor Abel Mateus, mas penso que todos têm esta noção. Porque é uma questão central, o que é um sustento primário razoável e sustentado no tempo em Portugal, nos próximos 20 anos? O programa de estabilidade que o Governo apresentou em abril tinha um valor de 4,9% em 2021. Eu pessoalmente acho que isto não é sustentável. Mas nós como sociedade, temos que ter uma resposta a esta questão, que, como disse o professor Abel Mateus, e eu concordo, é económica e é política. Temos que ter uma resposta. É 3%? É 2%? É 1,5%? Porque é isso que vai explicar a dinâmica da dívida, não é? E nós temos que conversar sobre isto e ter a coragem de, digamos assim, de dar uma resposta a esta questão. E as outras duas questões que são fundamentais também para a sustentabilidade e que também foram afloradas de forma diferente por alguns, por outros não chegaram a ser afloradas, é o que é que nós achamos que vai ser a taxa
taxa de juros implícita da vida, ou taxa de juros de longo prazo a 4, 5 anos, ou seja, nestas simulações, eu também já fiz muitas simulações, aliás algumas até com o professor João Duque, nós fazemos simulações e é fácil, o Excel é fácil, não é? Mas concordarmos sobre qual é que a gente pensa que vai ser a taxa de juros de longo prazo, para discutirmos realisticamente com os portugueses, não é? Quer dizer, o que é o esforço no atual contexto. E para terminar, eu queria colocar questões no contexto europeu. Ou seja, nós fizemos aqui um relatório, quando eu digo nós, neste caso é PS e Bloco de Esquerda. A proposta que nós temos em cima da mesa não retiramos. Nós achamos que é desejável uma renegociação com credores oficiais apenas, portanto, dos fundos, e nós estamos a falar em FMI, estamos a falar de credores oficiais europeus, isso já foi feito no passado, pode ser feito no futuro, uma renegociação que basicamente passa por pagar, nós também temos o valor do professor Daniel Bessa, vamos pagar, a questão não é o pagar ou não pagar, a questão é como pagar. Todos nós sabemos que as dívidas pagam-se, mas há muitas maneiras de pagar a dívida. E, portanto, essa extensão, porque isto tem a ver com a pergunta anterior que eu fiz do que é o sustento orçamental primário sustentável. É que nós chegamos à conclusão, e isto, as variáveis estão todas relacionadas, que o sustento primário sustentável social e politicamente não é o necessário para garantir a sustentabilidade. Nós temos que ver, se calhar, que temos que reduzir os juros da dívida de alguma maneira, de uma forma sustentável, mesmo quando a taxa de juros começar a subir. Pronto, e portanto, nós, já agora que fique bem claro, a posição do PS em relação a isto, é que nós não queremos fazer nada unilateral, é tudo no contexto europeu. Talvez a ida do professor Mário Centeno para o Eurogrupo ajude a uma solução europeia. E a Itália, nós estamos ligados com a Itália, mas a Itália tem uma grande parte da dívida é interna, não é externa. E, portanto, nesse aspecto a Itália está melhor do que nós, embora o rastro da dívida no PIB seja semelhante, tem mais dívida interna. Portanto, é bom que nós consigamos baixar, e já estamos a fazê-lo, o rastro da dívida no PIB, para estarmos numa situação semelhante à Itália. Portanto, nós para estarmos numa situação semelhante à Itália, como temos mais dívida externa do que a Itália, temos que reduzir mais o rastro da dívida. E, portanto, quando a questão se colocar a nível europeu, o que é que nós podemos pôr sobre a mesa? Ou seja, eu acho que nós, e sobretudo os economistas, têm a obrigação moral, os portugueses, de tentar apresentar soluções que cheguem aos ouvidos, nomeadamente do líder do Eurogrupo, para que, no contexto europeu, nós consigamos uma solução multilateral mais favorável a Portugal. E ficaria por aqui. Muito obrigado.